Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aqui? A gente teve um problema com a conexão, mas estamos tentando restabelecer, tá? A Júlia tá aí? Júlia, se você já estiver por aí, comenta aqui, por favor, para eu poder te adicionar. A gente teve uns problemas técnicos aqui na conexão da SUI, que era a intermediadora de hoje, mas estamos convidando a Júlia para entrar novamente, então só mais um minutinho, pessoal. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, lembrando que o tema da live de hoje é sobre os efeitos, os impactos, né, da quarentena no meio ambiente. Então, quem tiver alguma dúvida, as meninas estavam falando há pouco sobre é, o novo lixo, né? Que tipo de lixo que está sendo formado atualmente, visto que muita gente não está nas praias, as pessoas não estão circulando por aí, mas tem novas formas de descarte, tem novos descartes sendo lançados no meio ambiente. As primeiras perguntas que a gente fez, né? Deixa eu localizar aqui para vocês, foi que assim, é, se os lixos que chegam aos mares têm diminuído, para a bióloga Júlia, e a Júlia confirmou que tem diminuído uma vez que as pessoas não estão mais circulando por aí, né? Pelo menos não com o mesmo fluxo. E aí a segunda foi os principais tipos de lixo, qual a principal fonte desse lixo, que a Júlia também explicou muito bem. E aí na sequência estava, estavam falando sobre justamente o consumo de máscaras, luvas, látex, plástico filme. E o pessoal foi comentando. Gente, alguma notícia sobre a Júlia? Ela ainda não entrou aqui, não consegui adicionar novamente. Talvez seja algum problema de conexão lá também. Júlia também estava indicando um artigo, né? Como a Bárbara lembrou aqui agora há pouco. E com certeza depois da live a gente vai disponibilizar esse artigo para vocês. Enquanto isso, mandem perguntas. A Júlia está entrando aqui. Lembrando, para quem está chegando agora, que o tema da live de hoje é os efeitos da quarentena no meio ambiente. Então, mandem perguntas. Vocês têm alguma questão sobre lixo? Como é que vocês estão descartando o lixo aí na casa de vocês? Tá tendo muito lixo por causa do delivery? O que está acontecendo por aí? Vão contando pra gente por meio dos comentários que a gente vai respondendo. A gente não está conseguindo contato com a Júlia. A Natália vai entrar agora. Natália, por favor, dá um oi aqui nos comentários para eu poder te adicionar. Natália tá por aí? Natália entrou. Deixa eu adicionar ela aqui. Natália, só dá um oi nos comentários, por favor.
Isso. Da Natália, agora é só uma questão de tempo e aí a gente retoma a nossa transmissão. Olá, Oi, Natália, tudo bem? tudo bem? É porque eu ainda tava na outra live, tava desatualizada aqui. Acontece. Então, Natália, se apresenta um pouco para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live. Lembrando que o tema da live é os efeitos da quarentena no meio ambiente. Passo a bola para você para apresentar e na sequência a gente vai respondendo algumas perguntas, tá? Certo, tranquilo. Então, boa tarde a todo e a todo mundo que está aqui nesta live. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Inês, eu sou gestora ambiental e especialista em educação e meio ambiente. Trabalho com consultoria, né, voltada para sustentabilidade e lixo zero de pessoas e empresas. Também faço oficinas e palestras sobre compostagem, sobre educação ambiental. E também trabalho numa cooperativa de reciclagem aqui de Maceió, né? Então, estou muito feliz pelo convite, né? Gratidão a Lacos por esse convite, para falar de um tema que é tão importante, né, durante esse período de pandemia, durante esse período de quarentena, que a gente está em casa, né? E gerando um bocado de resíduo, né? Uma grande quantidade de lixo, né? A gente gera uma nova forma de descarte, né, no meio ambiente, não é porque a gente está em isolamento social que a gente tem que deixar alguns cuidados de lado. A Natália, como ela falou, ela é responsável por essa questão mais sustentável, de vida sustentável. E aí hoje a gente vai descobrir com ela se é possível manter esses hábitos saudáveis ou até aproveitar o período para iniciar uma vida mais saudável. Natália, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é sobre justamente esses métodos de ser sustentável durante a quarentena. O que que a gente pode fazer para ser sustentável em meio a esse isolamento social e quais são as ações que a gente pode realizar dentro de casa mesmo, até como forma de muitas vezes incentivar, né? Quem mora com mais velho pode incentivar também um começo de vida saudável nesse período. Exatamente. É a primeira coisa que eu sempre falo, né? Estando em período de quarentena, estando dentro de casa ou não, a primeira coisa que a gente precisa repensar é a quantidade de resíduo, a quantidade de lixo que a gente gera, né? Tanto fora de casa e agora durante a quarentena dentro de casa, né? Não é que o lixo deixou de ser gerado fora de casa, é porque agora estamos todos dentro de casa, né? E aí é o resíduo que era gerado na rua, agora é gerado em casa. Então, o que acontece? Ó, tá vendo? Desculpa aí. Tem um isentar as duas lives ao mesmo Estão tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Você pode né? seguir que a Luana vai cuidar disso. Pronto. E aí o lixo veio para dentro de casa. Então, a primeira coisa para a gente ter uma atitude sustentável, né, durante essa pandemia, é observar a quantidade de resíduos que a gente gera, que é muito grande, né? E aí, durante essa pandemia, a Prefeitura de Maceió divulgou até uma matéria falando que aumentou a coleta convencional do resíduo, aumentou em cerca de 30%, né? Então, é uma grande quantidade. Então, primeira coisa, repensar, né? Repensar os nossos hábitos. Agora que a gente está dentro de casa, né? Está com um pouquinho, né, de tempo, né? Então, a gente pode parar, olhar o que, que a gente está gerando. E muitas vezes, aquilo que a gente está gerando, ela reflete muito na forma como o nosso estilo de vida, né? O estilo de vida acelerado, como também um estilo de vida com relação à nossa alimentação, né? Que a alimentação não vai bem. Tem até uma frase que eu costumo falar que é desembale menos e descasque mais. Então, se a gente está comprando um produto que tem muita embalagem, pode parar, né? Parar para observar e para pensar alguma coisa está errada, né? Então, começando principalmente por esses resíduos, né, de produtos alimentícios. Natália, eu vou só te interromper rapidinho. A gente, só para esclarecer para todo mundo, realmente o problema na conexão da Sui foi tanto que a gente não conseguiu encerrar a live anterior, porque estava pelo celular dela. Então, o pessoal que está acompanhando aqui, não se preocupe, a gente segue aqui com a live, e enquanto isso, nos bastidores, eles estão tentando resolver. Foca nessa daqui que a gente está ao vivo agora com a Natália, que tá tudo certo. O pessoal nos bastidores está indo e algumas pessoas já não estão conseguindo mais ver a live anterior, estão acompanhando só essa daqui. Então é uma questão Uhum. de tempo mesmo. Infelizmente o servidor não é nosso, é do Instagram. O Instagram está processando isso, enquanto a gente tenta contato com a Sui, que por enquanto não foi possível. Mas aí, Natália estava falando sobre essas ações, e aí, Natália, a gente dá seguimento falando sobre
como influenciar também essas pessoas online. O que que a gente pode fazer? De que forma é interessante é, convidar as pessoas para mudar o seu hábito de vida? Eu posso falar isso a partir da minha experiência. Quando eu comecei a fazer posts no Instagram, a fazer vídeos, né, mostrando como que eu fazia dentro da minha casa, isso também começou a despertar interesse em outras pessoas, né? Assim como as pessoas que moram comigo, né, começaram a se questionar: o que essa menina está fazendo aí? Por que que você está fazendo? E aos poucos foram aderindo, tanto dentro de casa, quanto através das redes sociais também. Então, assim, uma dica que eu posso dar é compartilha na internet, né? Fala, olha, estou aqui em casa, mas estou repensando sobre os meus resíduos, estou vendo que estou gerando a grande quantidade. E aí, por que você não faz isso também, né? Vamos juntos, né? Cuidar do planeta, vamos aproveitar esse período que a gente está em casa, né? E fazer um pouquinho a mais. Então, assim, as redes sociais estão aí, né? Para o mundo. Então, é uma oportunidade muito grande a gente estar compartilhando essas ações que a gente faz dentro de casa com as pessoas que seguem a gente nas redes sociais. E a partir daí da questão da curiosidade, aí a pessoa começa a ficar com a pulga atrás da orelha e aos poucos, né, vai se questionando e as coisas vão se encaminhando. Perfeito. A gente aproveita, deixa, né? E reforça que sempre tem perfis falando sobre formas de reciclar. Eu vou pedir para a Natália o que ela lembrar, ela passar no final da live. Por favor, Luana, coloque aí, porque a gente está processando tanta coisa ao mesmo tempo que eu posso esquecer. Mas no final a gente tenta passar esses perfis. E por enquanto a gente fala sobre um outro tópico que é compostagem, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é a compostagem e aí, na sequência, como a gente pode fazer essa compostagem em casa? Como é que funciona? É, o que acontece? A primeira coisa, né? Quando a gente observa os nossos resíduos dentro de casa, a gente vai perceber, entre parênteses, né? Dependendo do seu estilo de vida e do seu tipo de alimentação, que pode chegar até 50% dos nossos resíduos domiciliares serem resíduos orgânicos. Então, olhe só a grande quantidade, 50%, né, de resíduos orgânicos. Então, para isso que existe a compostagem, que a compostagem nada mais é do que a reciclagem, né, dos resíduos orgânicos, certo? Então, durante essa quarentena, também é uma boa oportunidade, né, da gente estar começando novos projetos. Tem muita gente que tem o desejo de ter uma composteira dentro de casa. Tem muita gente que tem um sonho, né, de cuidar de minhocas. Ter um criatório de minhocas em casa. Então, essa é a oportunidade perfeita, né, de praticar a compostagem. Então, basicamente, a compostagem é um método, né, de reciclagem dos resíduos orgânicos, que podem acontecer de duas formas. Podem acontecer com as minhocas, que a gente chama vermicompostagem, e pode acontecer sem as minhocas, que é a compostagem no seu método mais tradicional. A diferença desses dois é que com as minhocas o processo ele é bem mais acelerado do que somente com a ação dos fungos e das bactérias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essas minhocas, elas acabam ajudando com esses resíduos orgânicos, né? E é aquela E, questão de separar um lugarzinho e também fazer essa compostagem. porque quando a gente faz com as minhocas, o que acontece? O método sem as minhocas, ela só vai funcionar, digamos assim, basicamente com os fungos e as bactérias. Né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente esquece uma fruta, uma verdura dentro da geladeira por muito tempo. E aí você vai ver que aparece fungo, né? Então ali a gente já pode dizer que já se iniciou o processo de compostagem, né? Então, tudo que aconteceu, né, dessa fruta dentro da geladeira vai acontecer dentro, né, de uma composteira sem as minhocas, porém de forma mais lenta, né? Já no caso com as minhocas, a gente vai ter a ação dos fungos, das bactérias e das minhocas, que vão estar todo mundo se alimentando ali desses resíduos e gerando uma matéria orgânica rica, super nutritiva para as nossas plantinhas, né? Para quem tem plantinha em casa, é ótimo, né? Durante essa quarentena também, uma boa oportunidade de iniciar sua hortinha dentro de casa. Natália, estão chegando algumas perguntas enquanto a gente está aqui conversando. Uma delas é como fazer com as cooperativas de coleta do reciclável, né? Porque eu acredito que a atividade delas também, no mínimo, foi reduzida, né? Como é que fica essa questão? Então, o que acontece? A gente teve, logo no começo, quando foi decretada a quarentena, a gente paralisou nossas atividades, né? E quando foi agora dia 20 de abril, a gente voltou a trabalhar. Porém, com vários critérios rigorosos de segurança, né? Para a gente proteger a saúde dos nossos cooperados.
Então, a coleta agora ela está, digamos, 50% paralisada, mais de 50% paralisada. Por quê? Agora as cooperativas só estão fazendo coleta de material dos PEVs, que são aqueles pontos de entrega voluntária de resíduo, certo? Para quem não sabe, aqui em Maceió a gente tem 12 PEVs, se não estou enganada. E aí, desses PEVs, você pode estar indo levar os seus resíduos recicláveis, certo? E aí, posteriormente, a cooperativa está fazendo a coleta desses resíduos recicláveis, levando para a cooperativa, deixando de quarentena, né? Porque também, não sei se vocês devem ter visto aí pelo WhatsApp, muita gente compartilhou no WhatsApp e nas redes sociais a questão do o tempo de permanência do vírus na superfície, né, de alguns materiais recicláveis. Então, por conta disso, é muito importante que a gente deixe os resíduos de quarentena, né, na cooperativa. Então, a gente deixa lá por uns 4, 5 dias, para a partir daí a gente fazer a triagem, prensagem e a venda desses materiais. Mas durante a pandemia a gente está com um trabalho reduzido, pelo menos até hoje, né? Porque hoje vai sair um novo decreto, né, do governador, pode ser que isso dê uma alterada. Mas até agora estamos funcionando parcialmente. Perfeito. Natália, a gente vai dar seguimento e a próxima pergunta é para o pós-quarentena, né? Como a gente vai poder retornar à normalidade e também como a gente vai entender a resposta que o meio ambiente está dando, em alguns casos, nessa época de distanciamento social. Pois é, o que acontece, né? A gente também viu, né, pelas redes sociais, a quantidade de ambientes que estão sendo, né, estão diferentes, né? A Júlia falou com relação ao lixo na praia, que diminuiu, por quê? Porque não tem pessoas, né, gerando, né, consumindo material na praia. Nas ruas também, a gente pode dizer que a quantidade de lixo, no começo da quarentena, que tinham mais pessoas dentro de casa, a quantidade também diminuiu muito, né? Então, no pós-quarentena, vai ser um pouquinho, né? O importante é que, assim, a gente comece os hábitos, né, agora, durante a quarentena, para quando a gente voltar, né, a gente possa voltar com novos hábitos e, a partir daí, a gente observar, né? Cara, quando a gente estava em casa, a gente conseguiu ouvir o som dos pássaros, não sei onde vocês moram, mas aqui na minha casa, vários passarinhos, né? Borboletas, né? Por aí. Então, a gente consegue ver que o sistema deu uma recuperada, deu uma respirada, né? Diminuiu a quantidade de carro nas ruas, diminuiu a quantidade de CO2, né? A gente viu reportagem lá de São Paulo, deu para ver as estrelas no céu de São Paulo. Então, assim, a gente percebeu que a gente tem uma grande culpa, né, diante de toda essa poluição que acontece nas cidades, né? Então, a gente pode aproveitar essa quarentena de reflexão e continuar, né, no pós-quarentena, né, exercer, né, a nossa função de cuidar também do meio ambiente. Perfeito. Gente, vocês estão mandando perguntas, a gente está processando tudo aqui, mas como o tempo está curto, a gente vai dar seguimento rapidinho. Eu vou querer só que Natália responda. Fala sobre caixas de compostagem, se é muito caro, e aí eu vou precisar que você responda rapidamente, e também se a gente tem algum ponto de recolhimento de tecidos. Tem gente que está querendo descartar e não está conseguindo. Então, assim, caixas de compostagem é caro? Então, se você for comprar, realmente é caro, porque geralmente quem vende é o pessoal lá da região sudeste. Mas o que eu indico, né, é você fazer a compostagem com aqueles baldes de margarina de 20 litros, que você encontra no mercado da produção fácil, fácil, R$ 7. O único trabalho que você vai ter vai ser de limpar, né, tirar um pouquinho da margarina e furar e fazer os cortes. Mas, tirando isso, eu posso dizer que com R$ 30 você consegue montar a sua composteira tranquilamente em casa. E a outra E pergunta é com sobre o relação recolhimento de tecido. Então, que esteja ao meu alcance, ao meu conhecimento, eu não sei informar. Eu nunca vi nenhum banco de tecido, né? Inclusive, seria incrível, principalmente durante essa pandemia. Imagina se a gente tivesse um banco de tecido, a gente poderia ir lá, recolher o tecido e fazer máscara gratuita e distribuir para toda a população, né? Mas, assim, de conhecimento meu, a gente ainda não tem. Perfeito. Bom, pessoal, só reforçando, o restante das perguntas vai ser respondido depois da live. A gente vai organizar tudo, por uma questão de tempo mesmo, e a gente precisa dar seguimento. Próxima pergunta, Natália, é sobre os plásticos dos supermercados, né? A gente percebe que, até pelas recomendações das autoridades da saúde, o plástico que a gente traz do supermercado, a gente está retirando e muita gente está jogando no lixo, né? O que que a gente pode fazer com esse plástico? Então, no caso, você fala da sacolinha plástica.
Isso. Mas Então, plásticos no geral também, tudo né? no Eu geral, acho que né? principalmente a sacola, mas a gente vai vender. Então, o que acontece? A sacola plástica, ela é reciclável e a gente vende nas cooperativas. Então, o que eu indico? Se você puder lavar a sacola, fazer lá, colocar no varalzinho, né, lavar com sabão, com água e sabão, tudo direitinho, fazer um varalzinho e separar para reciclagem, tudo certo, né? Então, essa é uma alternativa. E aí também depende do plástico, né? Como eu falei até uma vez no meu Instagram, tem alguns plásticos que são recicláveis e outros não. Então, embalagens de açúcar, embalagens de feijão, de arroz, de farinha de trigo, essas embalagens você pode estar lavando, né, colocando junto da sacolinha plástica e mandando para reciclagem. Perfeito. Natália, o nosso tempo está bem no finalzinho. Eu vou querer só que você aponte algumas outras soluções ecológicas para que a gente possa lidar com esse momento, lidar com essas embalagens, talvez usar aquelas sacolas recicláveis mesmo, né, como você mesmo já falou, e alguma outra solução também passa aí pela sua cabeça. O que é que você pode indicar para a gente? Então, a primeira coisa, a primeira dica para quem não faz nada, digamos assim, é ecobag. Gente, você pode estar utilizando ecobag. Quando for fazer a feira agora no supermercado, leva a sua ecobag, né? Aproveitar também a quarentena para fazer uma horta em casa, né? Mulheres, mudem seus hábitos, né? Vamos desconsiderar os absorventes de plástico que fazem super mal à nossa saúde, super mal ao planeta. A gente pode estar utilizando absorventes reutilizáveis, coletores menstruais, né? Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer em casa. Mas o principal, vamos pensar, repensar os nossos resíduos, repensar a nossa forma de consumo e partir para a coleta seletiva, né? O primeiro passo, vamos lá, um de cada vez, né? Porque a pessoa coloca várias coisas, às vezes a pessoa acaba se assustando, né? Mas assim, o primeiro passo de tudo, vamos partir para a coleta seletiva, vamos estudar, vamos observar nossos resíduos e ver de que forma, né, a gente pode estar mudando esse hábito. E a partir daí a gente vai se descobrindo e adquirindo novos hábitos. Mas eliminar os descartáveis, né, principalmente. Eu acho que mais do que qualquer coisa, esse momento é o momento da humanidade como um todo repensar muita coisa, né? Acredito que o coronavírus é um vírus que está fazendo muito mal, mas ao mesmo tempo está fazendo a humanidade repensar o que que a gente estava fazendo com o nosso meio ambiente, o que que pode ser feito agora para minimizar os efeitos do vírus e principalmente como a gente pode se tornar uma sociedade melhor depois. Natália, o assunto da compostagem rendeu muito e eu vi aqui que tinha gente perguntando Muita como a gente. gente pode falar sobre a proliferação dos mosquitos com a compostagem, né? E teve gente que já tentou responder aí também, mas aí você aproveita e responde direitinho. Como é Peraí, que como é? pode evitar essa questão dos mosquitos por causa da compostagem? Então, geralmente, o que acontece? Quando a gente não cobre os resíduos dentro da composteira direitinho, acontece esse desequilíbrio e o cheiro atrai muito as moscas. Gente, elas são muito espertas. Então, você tem que colocar uma grande quantidade de matéria seca, né? Grama seca, folhas secas, né? Serragem, colocar uma grande quantidade para poder tentar inibir o cheiro da decomposição dos alimentos. Então, quando você coloca uma grande quantidade de matéria seca, você consegue evitar no caso das mosquinhas e outros também, outros bichinhos que gostam de visitar a composteira. E quem tiver outras dúvidas também, se a gente não conseguir responder aqui, pode me seguir lá no meu Instagram, natalia.inês, né? Tá aqui em cima. E aí vocês podem seguir, eu tiro super dúvida de vocês tranquilamente por direct e tudo mais. Mas assim, matéria seca é o que há para eliminar assim as moscas. Perfeito. A gente ganhou um tempinho a mais aqui e um dos tópicos que a gente tinha pensado é sobre o delivery, né? Tem muita gente que está encomendando as comidas por aplicativo e quais são as iniciativas e soluções para esse problema das embalagens desses alimentos, né? Então, o que acontece? Lá nesses aplicativos tem aquela opção da gente desconsiderar o descartável, né? Ah, não precisa de descartável. Só que quando eu comprava, muitas vezes eu apertava aquele botão e sempre chegava o descartável do mesmo jeito, né? Então, o primeiro de tudo é a gente começar a reclamar para o restaurante, né? Reclamar para o restaurante, olha, eu não quero, não mande. Ó, você mandou, por favor, não faz isso, né? E reclamar. Mas o que acontece?
As embalagens de isopor são as melhores, digamos assim, para poder transportar os alimentos. E aí vem a parte boa da coisa. É que os isopores, eles são recicláveis. Então, você pode estar pegando esse isopor, lavar direitinho, guardar e mandar para as cooperativas de reciclagem. É uma alternativa. E também, geralmente, os pequenos empreendedores, né? Eles, quando você faz um pedido pelo iFood, eles não mandam com embalagem plástica, coloca naquela embalagenzinha de papel, né? Então, você pode estar apoiando, né, os pequenos empreendedores, principalmente nesse período de pandemia, e fazer o pedido para eles. E também, se essa pessoa mandar com plástico, você manda uma ideia, ó, pode trocar por isopor, pode trocar por uma embalagem de papel, porque as pessoas, os pequenos empreendedores são mais fáceis de você lidar do que uma grande empresa, tipo o McDonald's, né, essas empresas de fast food, que com certeza não vão ouvir a gente, né. Então, assim, tem a questão do iFood, né, que está bombando durante essa quarentena. A primeira alternativa é a gente tentar o máximo cozinhar dentro de casa, fazer a nossa própria comida. Se a gente não consegue, eu sou péssimo na cozinha, eu só gosto de pedir delivery. Tenta pedir dos pequenos restaurantes e tenta mandar a mensagem, olha, tem como mandar na embalagem de papel? Não mande descartável. Né? E a gente também tem que estar sempre dando feedback e mandando comentário e fazendo reclamações também, para as pessoas irem sentindo, né? Que as pessoas, os compradores estão mudando, estão com outra visão. Então, essa é uma alternativa também. Mais do que nunca é um momento de construção social e por ser construção social é todo mundo junto, né? Então a gente apoiar É. essas pequenas iniciativas, ter esses cuidados é fundamental, mais do que o normal no momento que a gente está vivendo. Natália, a gente está chegando ao fim. Você tem alguma consideração final? Lembra dos perfis lá que a gente tinha comentado, né? Que dão dicas. Se, se não, tudo bem também. A gente dá as dicas depois aqui no Instagram do Laco. Mas aí, o que é que você tem a dizer para a gente encerrar? Então, pessoas maravilhosas para seguir no Instagram, que eu sou super fã. Tem o pessoal da Casa Sem Lixo, pode marcar aí, Casa Sem Lixo. Tem a Por Favor Menos Lixo, que ela é ativista de questionamento, nossa, top, maravilhosa. Tem a Um Ano Sem Lixo, que é a Cristal Muniz também, vocês podem estar seguindo no Instagram. Sobre compostagem, tem o pessoal do Ciclo Orgânico. E deixa eu ver mais. Ai, não lembro mais. E podem me seguir também no Instagram. Também dou dicas. Arroba natalia.inês, Ponto Inês com Inês, é. Z. É. E aí, assim, só Podem. para reforçar alguns dos perfis, Casa Sem Lixo, Por Favor Menos Lixo. Teve um outro de lixo que eu não consegui pegar. Uma vida sem lixo, ou Uma um vida ano sem sem lixo. lixo, um ano Um sem ano sem lixo. lixo. Pronto, um É, ano sem lixo. E sobre compostagem, que foi um assunto que rendeu também. Ciclo é, orgânico, né? E ciclo ciclo orgânico acho que foi orgânico. o principal que você citou. Isso, Enfim. é que eu me lembro agora. Sim. Perfeito, Natália. A gente agradece demais, até pelo imprevisto, né? Você acabou entrando um pouquinho antes do tempo. Mas aí, enfim, a gente vai passar a bola agora para a Júlia de novo. A Júlia vai voltar aqui. Natália, muitíssimo obrigado mesmo. E a gente se vê. Tudo certo, gente. Vamos repensar os nossos hábitos, né? E podem me seguir no Instagram e tirar todas as dúvidas sobre compostagem. Estamos aqui, né, para ajudar todo mundo a ter uma vida mais sustentável e com menos lixo. Beijo para todo mundo. Obrigada, viu, Perfeito. Tchau, tchau. pela live. Foi ótimo. Bom, agora deixa eu colocar a Júlia aqui, né? Que Júlia tem muitas perguntas ainda para responder para a gente. Cadê a Júlia? Deixa eu localizar aqui de novo. Pronto. Aguardando a Júlia aqui. Oi, voltei. Ó, voltou. Júlia, você lembra o que é que você estava respondendo? Que eu fiz uma marcação aqui, mas eu quero só conferir se estava certo antes da gente perder a Eu não conexão. lembro porque a gente acabou continuando a live sem saber que estavam duas lives ao mesmo tempo. Tá, então eu acho que enquanto estava todo mundo acompanhando, foi a pergunta sobre a menor quantidade de pessoas e os novos lixos, né? Tipo, porque agora a gente Sim. está consumindo mais máscaras,
tem mais luvas de látex sendo utilizada também, plástico filme e papel. Então, eu lembro que antes de cair totalmente, você tinha respondido que ainda não é possível notar um grande acúmulo desse novo lixo, né, nas praias, mas você estava desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Então, como é que a gente pode trabalhar essa questão e qual tem sido sua perspectiva nesse momento em relação a esse novo lixo que está surgindo? Localmente, a gente ainda não tem dados desses lixos especificamente nas praias. Até porque a gente está de quarentena e não está indo à praia coletar dado. Mas em alguns lugares tem se notado maior quantidade desse tipo de lixo nas ruas. Nova York, por exemplo, é um problema porque as pessoas criaram o hábito de descartar na rua antes de chegar em casa, por exemplo, tanto máscara quanto luva. E aí está sendo um problema enorme para eles, para quem vai catar esse lixo no chão, que pode estar contaminado ou não, mas não se sabe. Estou vendo os comentários aqui. Os comentários são E, uma péssima distração. Vamos é, seguindo aqui. e em relação a esse tipo de lixo, foi uma demanda muito grande e inesperada. Então, muitos locais, mesmo que já tivessem instrumento para poder tratar esse tipo de lixo, não têm a capacidade suficiente para dar conta da demanda atual. E como a Natália deve ter mencionado, que eu não vi do comecinho de vocês, estava em outra live, ela deve ter falado que o maior tratamento é a incineração desse tipo de lixo, mas que não necessariamente tem disponível, né? Máscara, ao meu ver, é muito importante. Até porque a gente se ajuda se protegendo e protege o próximo também, já que muita gente pode contrair se assintomática, né? Mas aí a gente pode optar pelas máscaras de tecido. Inclusive, tem muitos empreendedores pequenos agora que estão produzindo, estão vendendo. Então, é uma forma tanto da gente se proteger como contribuir para a renda dessas pessoas também. Minha percepção sobre luva. Eu acho que é mais interessante a gente deixar as luvas para os profissionais de saúde. Até porque não adianta a gente usar sem saber como proceder. Tem gente que usa e com a luva toca no rosto, toca em outras coisas e se contamina da mesma forma. Então, lavar as mãos, usa o álcool em gel, né, se puder. Mas principalmente lavar as mãos. A Sui mencionou o pessoal que coloca papel filme nas maçanetas, em vários objetos. Uhum. Isso é como a uva, só vai ter eficácia se for trocado sempre. E aí, olha a quantidade de lixo que você gera se você poderia, por exemplo, só lavar as mãos. Sabe, assim, se Exato. você está sempre convivendo com as mesmas pessoas em casa, não tem por que ficar revestindo tudo de plástico filme o tempo todo. Assim, se todo mundo mantiver os hábitos de higiene, ótimo. Em relação Já aos ajuda outros tipos de bastante. plástico, a Natália já falou do delivery, que aí se a gente puder, faz em casa, reduz a quantidade de delivery, ou opta é, por locais que enviem seu pedido com menor quantidade de descartáveis. E Mas em também quando relação às não, praias, a gente ainda não tem esses dados específicos. como você retomou aí a fala da Natália, né? Ela falou uma coisa muito importante. Se você marcar lá que o restaurante, que não é para o restaurante utilizar material descartável e ele utilizar, reclama. Marca tanto no aplicativo que você pede e Isso. reclama diretamente ao E restaurante também, reclame das porque a gente nacionais, precisa, porque faltam, né? que a gente precisa de fato aproveitar o momento e criar uma nova consciência, né? E um novo Uhum. hábito também. Isso. Eu imagino que quando acabar a quarentena, algumas pessoas ainda vão continuar, ou muita gente pode ser que continue utilizando as máscaras. E aí talvez esse tipo de lixo passe a ter maior contato com ambientes como a praia, por exemplo. Porque aí vai ser mais fácil das pessoas utilizarem locais abertos e aí esse lixo ficar pelas ruas. O que é um perigo tanto para os catadores de lixo, né, como realmente a interação desse tipo de material com os seres vivos, os animais. Perfeito. Júlia, uma outra pergunta que a gente tem para gente é se já teve alguma mudança em relação aos hábitos dos animais marinhos, já que o fluxo das pessoas nas praias diminuiu, é, já deu tempo também de gerar um novo hábito desses animais? Hábito de alimentação, eu imagino que não, até porque lixos ainda tem de monte nos oceanos, não vai reduzir porque a gente está de quarentena, né? Mas hábitos em relação a locais em que eles estão frequentando, eu acho que já apareceram muitas notícias nas mídias,
Isso é muito bom da gente ver os animais ocupando novos espaços. E não só os animais marinhos, assim. Uma notícia que chamou muita atenção foram os canais de Veneza, limpinhos. E aí dava para Uhum. ver água viva, teve golfinho também que apareceu bem próximo às cidades, né, na Itália. É, em Londres, se eu não me engano, foram encontrados cervos nos gramados das pessoas. Então são vários animais que estão se aproximando, pavão, também búfalo no meio da. Até aqui perto de casa já vi várias borboletas também desde que começou a quarentena. Foi como a Natália falou, os animais vão se aproximando quando o ser humano deixa um espacinho para eles. E a tendência é isso acontecer, se a gente deixar. Eu vou sair um pouco do roteiro porque fiquei curioso. Essa questão do lixo nos oceanos, né? Será que durante esses meses, eu acredito que vai. Será que pode ter uma queda também nesse acúmulo? Porque o que está lá, a gente sabe que é mais complicado, mas será que também dá um respiro? A entrada de lixo está sendo menor, assim, eu falei no comecinho da outra live as formas como o lixo pode entrar no oceano. São várias formas. Uma delas é o lixo que parte do banhista que está lá na praia e deixa o pacotinho do picolé dele na areia, por exemplo, aquilo vai parar no mar. Tem esse tipo de lixo, mas também tem um lixo que vem dos esgotos, que vem dos rios, que vem do despejo regular. Esse tipo de lixo não tem como a gente reduzir nesse momento. Ainda mais quem está ficando em casa vai ter mais esgoto ainda, vai ter mais lixo de delivery, por exemplo. Nem sempre é descartado corretamente. Mas o lixo daquele banhista que deixava lá, isso vai reduzir porque tem menos gente nas praias. Mas assim, ainda Perfeito. tem a questão das correntezas, das correntes oceânicas, e isso vai acumulando lixo em vários locais que a gente não tem acesso. Os lugares mais remotos que a gente achava que não tinha lixo, tem. E a gente não tem muito conhecimento, né? O que ajuda também na diminuição é o fato dos restaurantes de beira de praia, né, e estabelecimentos não estarem mais desenvolvendo suas atividades. O que é que você pode me falar também sobre isso? É mais uma ajuda, mas o lixo deles já era considerável ou o lixo maior vinha de quem estava ali a lazer mesmo? É, eu comentei, eu não lembro exatamente em que parte, em qual live foi que eu falei isso, mas é, um dos projetos é o projeto Praias. E aí, uma coisa que chamou a atenção na Ponta Verde, que foi um local que a gente avaliou, é que as áreas que tinham restaurantes, os pontos em que a gente coletava o lixo, que tinham restaurantes, a quantidade era muito maior que os pontos que não tinham. E o lixo também era variado, não só os descartáveis, das pessoas que estavam presentes no restaurante deixaram à toa, assim, o vento acaba levando, né? Como também bituca de cigarro, tampa de garrafinha de cerveja, esses, esse tipo de lixo bem característico desses locais, sabe? Não é exatamente o restaurante, até porque vai ter uma coleta para esse tipo de lixo do restaurante, mas as pessoas que fazem uso deles e que descartam irregularmente. Perfeito. Júlia, tem alguma outra coisa sobre esse momento que a gente está vivendo que você acha importante? Antes de eu dar seguimento, pessoal, aproveitando que a gente conseguiu estabelecer de fato com a Júlia, se vocês tiverem mais perguntas sobre essa questão do lixo nas praias, né, os descartes, o que está acontecendo na natureza, vão mandando aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, apesar de estar chegando ao fim. Mas aí vão mandando Inclusive, que a gente ainda tem um tempinho. Oi. quem quiser o artigo que eu mencionei antes, chama no Sim, direct que eu mando o link. pronto. A gente vai tentar disponibilizar também aqui no perfil do Lacos mais tarde, mas aí é importante. Então, enquanto o pessoal manda algumas perguntas nessa reta final aqui da live, alguma coisa te ocorre ainda para destacar sobre esse momento que a gente está vivendo de quarentena em relação a esse lixo nas praias? É, eu acho que esse momento da quarentena está sendo ótimo para a gente repensar os nossos hábitos, né? É, em relação ao lixo, como seria se a gente vivesse num mundo em que não tivesse mais a coleta de lixo? O quanto se acumularia nas ruas, por exemplo? Essa é uma coisa que, como eu estou ficando mais em casa, eu estou vendo mais o que está sendo jogado fora, o que, que não está. E com isso a gente vai enxergando o quanto o nosso impacto, na verdade, né, no dia a dia. E
esse é um ótimo start, assim, para a gente começar a repensar as nossas atitudes. Eu comentei com a Sui que o principal motivo de eu ter começado a Canudos Inox Maceió foi eu ter estado em contato com esse tipo de informação, foi ter ido às praias, ver todo aquele lixo lá, ter feito triagem dos animais, ter visto que tartarugas estavam comendo lixo. Eu cheguei a abrir o bicho lá e ver o lixinho. Então, isso é muito impactante, é muito assustador. E eu não tinha noção de como eu estava fazendo mal até chegar a esse ponto, até ver essas coisas. Então, é importante a gente se informar, se conscientizar, informar também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque é um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai mudando os nossos hábitos um por um, mas isso vai impactando as nossas vidas e de quem está ao redor, porque as pessoas prestam atenção. Começou com o canudinho inox. Eu queria muito ter o meu e eu não encontrava aqui em Maceió. O que eu fiz? Comecei a vender. Tinha mais gente querendo também, tinha mais gente que tinha essa demanda. Então as pessoas estão interessadas, mas muita gente ainda não tem informação. E aí, por isso que não só eu vendo os produtos, mas como eu também procuro informar, procuro levar a informação, como bióloga também, sabe? Eu vejo como sendo o meu papel fazer essa parte de divulgação. E aí eu também faço parte do Laboratório de Biologia Marinha e Conservação da UFAL, agora no mestrado. E lá, posso deixar aqui depois o Instagram, que é o Mar Sem Lixo, porque lá tem, assim, tem várias informações que a gente tira dos artigos e expõe para o público numa linguagem mais acessível. Então, as pessoas têm como se informar, informações verídicas, não é fake news. E, e a gente pode compartilhar isso, pode fazer chegar a mais pessoas. É super importante. A gente está no momento em que tem informação verdadeira, é bom, e compartilhar é melhor ainda. Perfeito. Chegou uma pergunta enquanto a gente conversava, acho que você deve ter visto aí também, sobre os artigos, né? Se já existem estudos sobre a produção de lixo na pandemia e se tem alguns outros trabalhos relacionados que você pode citar aqui para a gente. Da pandemia, tem o que eu mencionei, não lembro o nome exatamente dele, mas ele foi publicado agora dia 27 de abril. Então é super recente, foi um dia desse publicado. E é justamente em relação a esse novo tipo de lixo, das máscaras, das luvas, como está se comportando no meio ambiente, o que está acontecendo com esse lixo que está acumulando. Então eu super indico. Quem tiver interesse pode chamar no direct que eu mando o link. É em inglês, mas quem não sabe inglês joga no Google Tradutor que dá para entender. Ou a gente pode conversar e eu vou tentando mastigar melhor esse assunto. Pode ser um assunto até para outra conversa, de repente. Mas quem tiver interesse, assim, eu só conheço esse por enquanto. Tem um documentário muito interessante que eu vi na Netflix um dia desse, chama Broken. E aí, Broken Serviço ao Consumidor, se eu não me engano. E o quarto episódio é sobre reciclagem. Natália falou lindamente sobre, sobre esse tema. Mas aí eu acho que está numa linguagem muito acessível e assim, é chocante porque tem muitas coisas que a gente não imagina que o impacto é tão grande das nossas ações, mas eu recomendo muito. O quarto episódio da série Broken, no Netflix. E chama a Faça da Reciclagem, porque muitas vezes as pessoas produzem lixo e acham que a reciclagem vai dar conta, mas não é bem assim. Reciclagem é importante? Super importante. Mas isso é Broken o nome. Exatamente, protetores do oceano. E é, é importante a reciclagem, mas ela não dá conta de tudo. Então, cabe a gente tentar reduzir a quantidade de lixo. E, assim, tem Perfeito. informações lá que foram tiradas também de artigos. E, então, tá bem fundada, tá bem embasada. Eu recomendo. Muito obrigado, Júlia. A gente teve esses percalços, né? Que hoje chegamos ao auge de termos duas lives ao mesmo tempo, mas muito importante também sua participação. O tempo está acabando. Você tem mais alguma coisa para falar, Júlia? Eu gostaria de agradecer a quem está presente aqui na live, a quem se interessou, a quem está perguntando. E compartilhem. Eu acho que vai ficar disponível. Eu Isso. provavelmente, não sei se todas, foram muitas lives hoje, mas quem tiver dúvida também pode mandar no Instagram, tanto o meu como o da Natália, que a gente tenta responder.
Gostaria de agradecer o convite ao Lacos, que é muito importante, assim, já que a gente tem um espaço para poder expor conhecimento, por que não utilizar para o bem também? A gente não canta, não vai fazer um live cantando, mas a gente bota para jogo o que a gente sabe, né? Ciência, no caso. A gente contribui também, né? Perfeito. Eu vou só fazer uma retomada aqui do pessoal que participou com a gente, né? A gente teve a bióloga Júlia Vieira, que tem um mestrado com enfoque em conservação das tartarugas Está em marinhas, andamento ainda. avaliando. Oi? Está em andamento ainda o mestrado. Então, tá fazendo. Ó, No qual ela avalia a variabilidade dos impactos que as tartarugas marinhas sofrem numa área de proteção ambiental. E aí, parte dessa ameaça são os lixos. E enquanto ela estava na graduação, ela também participou da linha de pesquisa de lixo nas praias, integrou o projeto que ela já mencionou aqui muito bem, que é o @mar sem lixo, mar underline sem underline lixo, e é ecoempreendedora em Maceió com a loja Canudo Inox Maceió, que é o perfil pelo qual ela está falando com a gente. Também tivemos a Natália Inês, que é gestora ambiental e especialista em educação e meio ambiente pelo IFAL. É consultora em sustentabilidade para pessoas e empresas que desejam ter uma pegada mais sustentável e lixo zero. Trabalha na Coprel, que é a cooperativa de reciclagem do Benedito Bem, e também é ecoempreendedora. Júlia, quer falar um pouquinho mais da sua loja? gostaria. Vamos lá. Como você mencionou, isso e também no início, eu fui pioneira aqui justamente porque estava naquele dilema. Preciso mudar meus hábitos, não tenho como. Então, por que não começar com isso aqui em Maceió? E foi um período interessante. Tive que aprender sobre marketing, sobre mais um bocado de coisa, que a gente não consegue ser só bióloga nesse momento. Mas aí a intenção não é só vender, claro, né? Tem que conscientizar também, isso é muito importante. Por isso que a luta também é para levar informação. Porque não adianta comprar o cano de inox porque ele está na moda. Essa moda passa. E a consciência fica onde? Porque às vezes as pessoas, mas cano de inox está na moda, eu vou comprar um. Aí compra o que vem da China. Assim, não falando mal da China, mas tem uns que você não sabe de onde vem, não sabe a procedência, se tem certificado de qualidade, se não tem ingredientes, assim, substâncias que façam mal à saúde. E procurando o pequeno empreendedor e aquele que tem conhecimento do produto que ele vende, que é meu caso, você tem maior garantia de qualidade do produto e de segurança, tanto para o meio ambiente quanto para a sua saúde. No caso, eu trabalho com produtos nacionais, e isso porque faz gerar renda aqui no país, né? E além disso, produtos que têm certificado de qualidade e que são ambientalmente responsáveis. Por isso que, assim, é uma maior garantia para a sua saúde e para o meio ambiente. Não vem embalado em Perfeito. plástico. Então, fala de novo arroba para todo mundo seguir, Canudos Inox MCZ, né? É o que está Isso, aqui. canudos inox MCZ, muito fácil de achar. E perguntaram agora sobre o da Natália, é @natalia.inês com Z. Júlia, mais uma vez agradeço muito a sua participação. Agradeço também a participação da Natália e todo mundo que acompanhou aqui com a gente, mandou suas perguntas. A gente do Laboratório de Conservação do Século XXI agradece demais a participação de todos vocês. O vídeo vai estar salvo. Quem tiver mais perguntas pode mandar tanto para o direct das meninas quanto no direct aqui do Lacos. A gente vai organizar tudo e responder para vocês. Esse vídeo também vai estar disponível no YouTube depois. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pela paciência e pelos olhos divididos em duas lives. A gente se vê muito em breve aqui em mais uma live do Fica em Casa Consciência. Muito obrigado a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.